Em 28 de junho de 1914, um evento marcaria toda a humanidade. Ocasionou na morte de milhões. Duas grandes guerras. Loucura, violência por toda a Europa. Dois tiros que custou a vida de milhões. E assim se iniciou a Grande Guerra. Mas antes, vamos ver como o mundo está nesse momento. Por que dessa guerra acontecia? Por que toda a violência? O Brasil estava na guerra? Isso tudo terá a resposta aqui. Eu sou o Guilherme do 9º ano, e esse é o meu trabalho de história. Capítulo 1. O mundo do século XX. O mundo do século XX estava em constante desenvolvimento. Há um século atrás aconteceu a Revolução Industrial, onde seu maior foco foi na Europa. Muitas das invenções que hoje em dia usamos surgiram nesta época, como o carro inventado por Carl Benz, o avião por Santos Dumont, o telefone inventado por Alexander Graham Bell e a eletricidade feita por Benjamin Franklin. O mundo passou por um período chamado de Belle Époque, que foi marcado pela euforia com o progresso técnico-científico ocidental. Esse período começou em 1871 até 1914. Belle Époque alavancou as pesquisas científicas, culturais e tecnológicas. Mas não pense que estava tudo paz e harmonia. Muitos conflitos aconteciam nesse momento. Um deles foi a Guerra Franco-Prussiana. A motivação da Guerra Franco-Prussiana foi a oposição francesa, à época liderada pelo imperador Napoleão III. Junto com a unificação da Alemanha, Napoleão III temia que a unificação gerasse um grande império, que se convertesse em uma potência europeia e rivalizasse com a França, o que de fato ocorreu. A guerra durou entre 1870 até 10 de maio de 1871. França, após 6 meses, sitiados pelos fortes exércitos dos estados prussianos, o país perdeu 140 mil soldados e teve mais de 400 mil feridos em guerra, além de perder quase a totalidade do território da Alsácia-Lorena. Depois do conflito, a Alemanha se unia, formando o Império Alemão, enquanto a França estava se recuperando das feridas. A Europa, ao longo do tempo, começou a se preparar para um possível grande conflito, todos desconfiando dos outros. Por isso surgiam as alianças militares.
Tríplice Aliança era formada por Alemanha e Áustria-Hungria. A Rússia era para ter entrado, mas os russos estranhavam os austro-húngaros. Então, no lugar da Rússia, entrava Itália. A assinatura da Tríplice Aliança foi resultado da política de acordos promovida pelo governo alemão por meio de seu chanceler Otto von Bismarck, no sentido de proteger o continente europeu de um possível conflito. A França não se entendia com a Alemanha, então em resposta da Tríplice Aliança, ela se junta com a Rússia, já que a relação de Rússia e Alemanha não deu muito bem. A relação entre a Alemanha e Reino Unido não era tão boa, mas ambos tinham um inimigo comum. Mas depois da partição da África, o Império Alemão ficou indignado porque não conseguiu muitos territórios na África e viram que o Reino Unido tinha muitas colônias e pensaram que era por causa de sua ótima marinha. Então eles resolveram que iriam criar uma marinha mais forte do que a dos britânicos, o que deixou os britânicos nem um pouco contentes. Faz que eles entraram na Tríplice Entente com a desculpa de balanço de poder. A Europa estava na beira de uma gigantesca guerra, mas precisava de um estopim, e não havia motivos, então aconteceu a Paz Amada, no cujo objetivo era garantir maior poder bélico e político, para contra-atacar países rivais, também para defender países aliados. A Paz Amada buscava desenvolver armas de tiro, metralhadoras, armas químicas, tanques e aeronaves, entre outros. Mas não ia durar muito tempo. Tudo iria mudar no dia 28 de junho de 1914, quando o herdeiro do trono do reino austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, Sofia de Hohenberg, fazem uma visita diplomática a Sarajevo, capital da Bósnia. Mas o que eles não esperavam é que eles seriam atacados. Hát érti már, Ferdinand? Most már világos, miért fogadta el mégis a meghívásomat. Nem igazán adtam hitelt Kitchener megfélemlítő taktikájának. Folyton azon lovagol, hogy veszélyben vagyok. Csak egy bolond nem hallgat a baráti figyelmeztetésre, Ferdi. Tényleg túl nagy kérés. Igazán visszajöhetne velem, hogy meghallgassa, mit akar mondani. Pokolian nehéz önnek nemet mondani. Ma este tudatom, hogyan döntöttem. Rendben. Alguém da multidão joga uma granada no carro de Francisco. Mas por centímetros, a bomba é desviada, atingindo o carro ao lado. Gavrilo Princip estava num café local decepcionado pela falha da tentativa de matar Francisco Ferdinando. Aliás, ele estava na multidão na hora do ataque. A rota de Francisco mudou, indo para o hospital ver as vítimas do atentado. O quê? Como é possível? Passava na mente de Gavrilo. Impressionado, ele observa o carro. O motorista acaba entrando em uma rua sem saída. E é aí que Gavrilo vê a oportunidade. Então, sem pensar 10 vezes, ele puxa sua arma e atira. Essa foi a gota d'água para a Áustria-Hungria. Eles tinham quase certeza que o assassinato foi mandado do governo sérvio, o que realmente pode ser verdade, já que muitos membros do Mão Negra eram do governo sérvio. Sendo assim, eles mandam um ultimato para a Sérvia, cheia de exigências pesadas, no qual o Sérvia aceita algumas delas, mas não todas. Após a Áustria-Hungria conversar com a Alemanha para eles se juntarem, em caso de um possível conflito, no dia 28 de julho de 1914, começaria a Grande Guerra.